Você é uma pessoa que tem dificuldade de perdoar? Oi, eu me chamo Deise Rodrigues, eu falo do canal Deus é Contigo. Antes de eu iniciar esse tema com vocês, eu vou te pedir, por gentileza, se você se identificar com esse tema, dê um joinha, se inscreva no canal, coloque nos comentários o que você pensa sobre o assunto, tá bom? Então, vamos lá ao tema. Um tema muito difícil que para cristãos e não cristãos. Eu fui uma pessoa que tive muita dificuldade em perdoar. Muitas coisas aconteceram ao longo da minha vida e eu fui uma pessoa que fui alimentando traumas, no qual resultou uma mulher cheia de sequelas. Mas quando eu conheci o Senhor, o verdadeiro Deus da palavra, tudo isso se transformou na minha vida, no meu coração. E eu tento levar e praticar, lógico, que precisa existir uma desconstrução nas nossas vidas. E isso não é do dia para a noite que acontece. No dia que você se torna cristão, não significa que todos os problemas irão se resolver da noite para o dia. Até porque a vida do cristão é uma vida de luta. O Senhor, Ele diz que no mundo a gente ia viver aflições, mas que era para a gente ter. O Senhor disse que no mundo a gente iria viver aflições, mas que era para nós ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, se o Senhor falou isso, então a gente sabe que mesmo sendo cristão, a gente não vai estar isento de passar situações, doença, problemas, perdas. A partir dessa situação, a gente começa a ter um pensamento diferente, quando a gente começa a realmente entender a palavra. Então, o porquê perdoar? Na Bíblia diz em Mateus o porquê perdoar. Na Bíblia diz em Mateus 18, versos 21 e 22, que precisamos perdoar 70 vezes 7. E aqui eu vou ler para vocês rapidinho esse trecho da palavra. Quantas vezes deve perdoar a um irmão? Então Pedro aproximou-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, irmãos, precisamos sim perdoar, porque é a palavra do Senhor que fala sobre o perdão. É difícil. Muitas vezes a gente acha que o que foi feito para nós, a gente nunca vai conseguir esquecer aquela afronta, aquela palavra que magoou. E quando a palavra entra no coração, é que é muito difícil de lidar, né? Então, é buscar o Senhor, é pedir a Ele que tire esse sentimento que se instalou no seu coração. Até porque se o Senhor voltar a qualquer momento, mesmo sendo cristão, mesmo estando numa igreja, mesmo praticando o ID, independente do que você faça, mas se você não perdoar ao seu irmão, você pode perder a sua salvação. E eu creio que muitas pessoas, infelizmente, se não liberar o perdão, então eu acredito que muitas pessoas que não liberam o perdão vai ficar de fora. O Senhor não vai levar. Então, o que eu quero dizer para vocês? Independente da afronta que você sofreu, mesmo que não tenha sido você a pessoa que causou a outra pessoa, né? Foi você que sofreu a calúnia, a difamação, a traição, seja lá o que você passou, que você se sentiu muito magoada com o que lhe ocorreu, com o que te aconteceu, libere perdão, peça força ao Senhor, ore, leia a palavra e mesmo que você não tenha causado
essa situação, vá até a pessoa e peça perdão. Eu cheguei à conclusão que é melhor a gente ter paz do que ter razão. Eu mesmo já cheguei a liberar perdão, de ir falar com a pessoa e pedir perdão, porque eu entendi que é necessário. E mesmo que mesmo que eu não esteja sentindo no meu coração, tipo, eu vou falar, mas não é o que eu estou sentindo. Mas a partir do momento que eu liberei, que eu declarei, que eu falei, no mundo, no reino espiritual, as coisas mudam totalmente. Coloque os pés, que o Senhor coloca o chão. Vai ter muitas vezes, eu creio que muitas das vezes, nós vamos ter que pedir perdão, até pelo que a gente não fez. Mas faça e tire esse peso, essa culpa. Sinta-se livre em Cristo. Para quando você for falar do amor do Senhor para alguém, quando você estiver na igreja, ouvindo uma palavra, um louvor, que você não sinta o peso por não ter liberado perdão. E isso causa muitas coisas no nosso... E isso causa muitas coisas na gente. A falta de perdão traz dano em todas as áreas da nossa vida. Na nossa saúde, no nosso trabalho, na nossa vida ministerial. E em todos os ângulos termina que nos afetando. Financeiro, sentimental, familiar, espiritual. Então libere esse perdão, tire esse peso das suas costas, não carregue aquilo que você não precisa carregar. Amém? E também, os fariseus, eu queria deixar para vocês, e também eu quero deixar nessa questão do perdão, entra também um contexto que eu acho muito importante deixar aqui para vocês, que se encontra em João 8, de 1 a 11, que os fariseus, eles foram à procura do Senhor, porque já foi naquele momento que o Senhor já estava perto, que Jesus já estava sendo... Então foi aquele momento que Jesus estava para ser crucificado. Então os fariseus, eles foram até Jesus, pegaram uma mulher em adultério, e naquela época, na época de Moisés, na lei de Moisés, melhor dizendo, as pessoas que eram pegas em adultério, elas eram mortas por apedrejamento. Então eles levaram essa mulher até Jesus e falaram que ela foi pega em adultério e que ela precisava ser morta. E Jesus se abaixou, né, no chão e começou a passar o dedo na terra e disse, e após isso ele se levantou e falou: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, o que ele quis dizer? Que nós também somos pecadores, nós também erramos. Em algum momento a gente possa ter deixado alguém triste também com as nossas palavras. É que por muitas vezes a gente quer ter razão em tudo. Mas se a gente for parar para refletir, depois que o calor da emoção passar, e se a gente parar para refletir, a gente também termina magoando as pessoas. Então a gente também está na questão do julgamento. Nós também iremos ser julgados pelo grande Rei, né? O nosso Deus. No dia que Ele voltar entre as nuvens, será que nosso nome vai estar escrito ali? Então a gente tem que buscar todos os dias. É uma constância a questão do perdão. E quando aqueles fariseus, aquelas pessoas soltaram aquela pedra e foram embora, né, começando a sair dos mais velhos, aquelas pessoas soltaram as pedras, começou a sair dos mais velhos até os mais novos. E Jesus olhou para aquela mulher e perguntou: aonde estão os seus acusadores? Eles não te acusaram? Ela disse: não, eles não me acusaram. E ele também, o Senhor disse a ela: então eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Então, a palavra também fala que a gente também está nessa situação de pecador. Nós somos humanos.
e pecamos também todos os dias. Mas a gente precisa reconhecer e correr para os pés do Senhor e pedir perdão pelos nossos atos também. Então libere, irmão, libere, irmã, esse perdão, libere. Solte tudo aquilo que te prende, viver o que o Senhor tem para a sua vida. Eu tive recentemente uma experiência na minha vida, não vou contar tudo, porque é uma história longa. Foi esse ano, 2026, no mês de abril, no mês próximo à Páscoa. Então eu tive uma experiência com o Senhor, no qual o Senhor me tratou de forma inesperada, eu nem esperava por essa situação. Mas eu creio que eu esperava que o Senhor iria me tratar dessa forma. Foi a partir de uma oração que eu fiz com o Senhor. E eu vinha pedindo também para Ele, né, que Ele me tratasse, que Ele pedisse sobre a minha família, eu pedi sobre a minha família, mudanças, né? Mas eu pedi para Ele que começasse em mim. E de fato o Senhor fez. Ele ouviu a minha oração. Então, nem tudo que a gente vai passar na vida, é diabo. Ou as circunstâncias da situação que foi causada. Mas também, através dessas situações, o Senhor também pode estar querendo te tratar através dessa situação que você esteja vivenciando. E eu vou te falar, sinceramente, foi um tratar maravilhoso, porque tirou todo o ressentimento que eu estava vivendo. Não faz tanto tempo. Por isso que eu estou falando para vocês de perdão. Eu já sou cristã há algum tempo, vim do berço evangélico, mas me afastei por um tempo da presença do Senhor. Aí foi pior, porque ali eu vivi coisas da qual as feridas foram sendo somadas na minha vida. E eu me tornei uma cristã cheia de ressentimentos. E chegou um tempo até que eu pensava em desistir da minha vida cristã, porque eu não me achava digna de estar ali na presença do Senhor, sem liberar perdão, com muitas mágoas e ressentimento no meu coração. Mas no dia que o Senhor tratou, eu senti literalmente um peso saindo das minhas costas, que na palavra também fala da mulher corcunda, né? E eu me vi assim. Lógico que não ao longo da minha vida eu me sentia como uma mulher corcunda. Na verdade, eu levava aquelas mágoas como um afeto, sei lá, eu não sei nem explicar. Muitas vezes a gente termina fazendo com que os ressentimentos virem como fosse parte da nossa vida, que ele tem que estar ali o tempo todo para lembrar que o mal que foi causado através daquela situação. Só que termina que o tempo passa, a gente vai envelhecendo, o tempo vai passando e a gente vê que não vale a pena nutrir ressentimentos. E nesse tratar que o Senhor fez comigo, a mulher, né, que eu me comparo a essa mulher corcunda, que eu estava como essa mulher corcunda. Foi quando o Senhor me tratou, veio essa passagem da Bíblia, veio essa passagem da Bíblia na minha mente, porque foi realmente como eu senti que um peso saiu das minhas costas. Eu acho que só tendo uma experiência da qual eu tive, para entender, eu creio que alguém aqui possa ter vivido algo do tipo, e se não viveu, vai viver ainda, porque quando a gente libera o perdão, quando a gente perdoa totalmente, é uma alegria. O Senhor me trouxe. Eu passei uns dias na minha casa que vocês não têm noção, louvando, adorando, clamando ao Senhor. Eu não sei nem como que a vizinhança estava
lidando com isso. Se alguém escutou algo sobre, eu estava louvando o tempo todo, engrandecendo o nome do Senhor, porque foi uma vida carregando muitas mágoas e nenhum dia o Senhor me tratou. E eu passei alguns dias depois sentindo esse cuidado do Senhor. Ele me tratou em várias situações, desde a minha infância até a minha vida adulta. Eu passei pela minha infância, pela minha adolescência e pela minha vida adulta. E o Senhor foi ministrando ao meu coração, o que levou àqueles ressentimentos. E hoje eu confesso a vocês que sempre que eu posso, eu vou no que eu estou vivendo atualmente e vejo se eu causei algum dano, se eu falei de uma forma ríspida, sem perceber, que às vezes é o jeito da pessoa e termina que a gente falando. Para quem está ouvindo, para quem está recebendo a palavra, né, parece que você foi ignorante, ríspida, né, mas nem sempre, às vezes é o jeito da pessoa. Mas que a gente também venha tratar esse jeito, né, diante do Senhor. Eu tenho pedido ao Senhor que traga para mim mansidão, porque às vezes a velha carne quer reinar, né? A gente é ser humano, a gente é falho, mas a gente precisa estar atento à nossa forma de ser, porque a gente está em Cristo, então a gente tem que ser como Cristo é, né? Então, solte, libere, perdoe, não espere a pessoa te procurar para a pessoa falar, me perdoe, porque nem sempre vai acontecer. Nem sempre. E não se preocupe que o Senhor, Ele vê todas as coisas. E Ele vai tratar também com a pessoa, não como uma forma de vingança, como uma forma justa, porque o Senhor, Ele é justo. Mas independente da pessoa te procurar ou não, para te pedir perdão, vá, peça força ao Senhor e peça perdão. A pessoa vai ficar até sem entender, né? Como assim? Até porque, muitas vezes, o que é causado a nós, nem sempre aquela pessoa ela vai olhar com esses olhos de achar que magoou. Que muitas vezes ambas as partes querem estar com a razão. Mas não queira estar com a razão. Queira ter paz. Então, se tiver de ir, a pessoa vá. Se a pessoa não entender nada, não importa. O importa é que você foi, que você teve coragem de ir à pessoa e pedir perdão e liberar perdão. Então, isso que eu quero passar para vocês através de uma experiência que eu vivi com o Senhor, na qual eu também tinha muitos ressentimentos, muitas mágoas. E em alguns momentos da minha vida também eu já cheguei a pedir perdão, mas em outras situações não. E o Senhor retratou muitas coisas no meu coração e eu posso te dizer que foi a melhor coisa que me aconteceu. Hoje eu não me permito estar nutrindo ressentimentos. E se caso aconteça, porque eu também sou ser humana, eu vou tentar me retratar o quanto antes aos pés do Senhor, pedir discernimento, direção para como eu devo agir com essa situação. É isso que eu quero deixar para vocês. Comenta aí nos comentários o que você pensa sobre o perdão. Você é uma pessoa que perdoa ou você não perdoa de jeito nenhum? Olha direitinho o que a palavra diz, que precisamos perdoar 70 vezes 7, para que o Senhor também possa nos perdoar. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Espero que tenha gostado. Espero que essa palavra te ajude de alguma forma. E até a próxima. Tchau!